Olá, esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, da ONG Moradia e Cidadania e da Casca Instituto Socioambiental. Eu me chamo Aline Bond, sou voluntária da Casca e faço a condução do programa junto da Ana, representando o Sindibancários como diretora de Cultura e Sustentabilidade, e também como voluntária da Casca, além do Arthur Almeida como representante da Moradia e Cidadania. O tema do programa de hoje é Bioma Pampa na COP30, preparativos e expectativas. E para tratar desse tema, a gente está dividindo aqui a nossa mesa com a nossa convidada especial de hoje, que é a Renata Padilha. A Renata é porto-alegrense, foi uma das atingidas aí pela crise climática na enchente de 2024. Acho que é algo relevante para a gente trazer, porque depois vamos aprofundar. Formada em Relações Internacionais pela UFPEL, é ecossocialista, vegana, fundadora do movimento Eco pelo Clima, compõe a campanha Agente do Verificado da ONU em parceria com a Purpose. E a gente está muito feliz de te receber aqui, Renata. Obrigada pela presença. Também obrigada, Arthur e Ana, por estar aqui dividindo essa mesa. A gente está super feliz de te ter aqui, numa expectativa aí, numa pré-COP, né? A Ana também estará lá. Então, acho que a gente vai compor uma mesa bem interessante. E a gente está se propondo, né, gente, aqui no Sementes do Futuro, a fazer esses zoom-in, né? Fazer um zoom-in no que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é por isso que hoje a gente vai fazer esse zoom no Bioma Pampa para falar do Bioma Pampa lá na COP30, né? Que a gente olha para a COP como algo enorme que vai tratar de todo o mundo, né? De toda a Terra. Mas a gente também tem que saber como que o que mais nos toca aqui no nosso território está sendo levado. Então, bora lá. Gente, vou pedir para cada um, quando pegar a palavra, se audiodescrever, que no último episódio a gente esqueceu. Então, vamos voltar com o nosso compromisso. Então, antes de eu fazer a minha primeira pergunta aqui para Renata, eu vou fazer essa minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher branca, tô com óculos marronzinho clarinho, sou loira, de cabelos compridos, agora sem franja, porque cada vez é uma hora com franja, outra hora sem franja. Tô com uma camiseta cinza, uma camisa por cima verde. Estou maquiada hoje, que é uma raridade. E é isso. Então, vou fazer minha primeira pergunta aqui para Renata. E a gente começa a aquecer aqui nosso papo. E a gente queria até pro pessoal que vai ouvir entender, né, mais sobre ti. Como que começou o Eco pelo Clima, assim? Como é que isso aconteceu? E acho que a gente vai te conhecer mais sabendo desse início do Eco pelo Clima também. Maravilha. Gente, muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Então, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido, cabelo marrom, eu tenho franja. Eu tô usando um moletom branco, uma calça preta. E, bom, o Eco pelo Clima iniciou lá na cidade de Pelotas, umas 2 semanas antes do Covid, a gente tinha que ficar preso dentro de casa. Então foi quando eu recém tinha. Eu sempre participei de movimentos ambientais, fiz parte do grupo do Greenpeace aqui em Porto Alegre. Eu tive o privilégio de ter tido educação ambiental na escola, lá na Restinga, lá na escola Ildo Meneghetti, em que a gente fazia caminhadas ecológicas pelo bairro, a gente pensava de forma coletiva como solucionar os problemas ambientais do nosso bairro. Então, isso meio que moldou totalmente a pessoa que eu sou hoje. Então, o próprio fato de eu ter iniciado em relações internacionais era para trabalhar com acordos ambientais internacionais, né? Felizmente, hoje em dia eu consigo trabalhar com isso. E eu tinha recém voltado de um evento que eu tinha ido representar o Brasil na Assembleia da ONU. E eu pensei, cara, a gente precisa mobilizar os jovens aqui do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum jovem falando sobre o meio ambiente, falando sobre crise climática. O IPCC tá aí, as enchentes estão aí, cada vez mais frequentes, as secas também. E aí foi bem naquele período em que o movimento Fridays for Future, da Greta Thunberg, tinha vindo para cá pro Brasil. Aí eu pensei, vamos tentar, vamos ver o que que dá. Eu peguei um pedaço de armário que tinha, assim, lá no lixo do meu condomínio, lá na cidade de Pelotas.
fiz uma plaquinha escrito "Vamos falar sobre mudanças climáticas" e fui para uma das praças mais movimentadas ali da cidade de Pelotas. Aí foi quando a primeira semana eu estava sozinha e eu comecei a postar no Facebook, no Instagram na época, e aí na segunda semana tinha mais um, na terceira semana tinha outro, até que a gente teve que ficar dentro de casa. Mas até por um lado nos ajudou na mobilização, porque começou, como muitos jovens começaram a utilizar mais as redes sociais, utilizar mais o Instagram, era mais fácil chegar ao nosso perfil, ao movimento do brasileiro. E muitos jovens, principalmente do interior, começaram a entrar no Eco pelo Clima. Então, o Eco pelo Clima, ele inicia mais no interior, né? Mais, inclusive no Vale do Taquari, desde Lajeado, Estrela, nossos primeiros membros foram de lá também. Até que depois a gente conseguiu fazer essa imersão junto com o que já existia de movimento ambientalista de juventude aqui de Porto Alegre. Então, hoje a gente já faz 5 anos, né, de movimento do Eco pelo Clima e a gente segue com os nossos 3 maiores objetivos, né? Um deles é trabalhar em conjunto para e com as pessoas e povos que são mais impactados pela crise climática, entendendo ali o termo da justiça climática. O segundo é trabalhar, demandar, exigir, fiscalizar todos os poderes legislativos, né? Então, a gente tem um processo de incidência política muito grande. E o terceiro, nosso grande objetivo, que eu acho que é o mais desafiador de todos, é seguir engajando a juventude gaúcha na pauta climática, que tem sido cada vez mais desafiador, fazer com que primeiro eles venham e permaneçam também dentro do movimento. Legal, parabéns pela consistência. Nós aqui que também estamos nesses movimentos sociais e socioambientais, a gente entende como é difícil manter algo vivo, né? E vocês vão estar na COP. Como é que estão as expectativas de vocês? Tu vai estar na COP? Que loucura. Naquele momento que a gente se dá conta, meu Deus, eu vou para a COP. Bom, o Eco pelo Clima, a gente, nas últimas 4 COPs, a gente sempre tem conseguido ter ao menos um membro participando da conferência em si. Muitos de nós, a gente tem algum tipo de incidência em algumas outras organizações, então às vezes a gente vai por uma outra organização, mas acaba incidindo, né, enquanto Juventude Gaúcha, enquanto Juventude do Pampa, então a gente sempre acaba conseguindo ter algum espaço lá. A primeira vez que eu fui na COP foi na COP 28, lá de Dubai, que a gente teve a oportunidade de falar também sobre tudo que estava acontecendo aqui. E dessa vez a gente está indo com 4 membros do Eco pelo Clima. Que legal. Inclusive uma delas, a Amália, ela tá dentro da equipe da Marcele, que é a jovem campeã da COP, a jovem campeã climática da COP, então a presidente jovem da COP. A gente está trabalhando junto com ela também para fazer com que os jovens tenham cada vez mais incidência. Essa vai ser uma COP que, por causa da atuação da Marcele, da Amália, dessa equipe gigantesca que está trabalhando nos bastidores, a gente vai conseguir ter uma inserção muito grande da juventude, né, dentro dessa COP. Então, a gente está com uma expectativa muito grande de participação da sociedade civil. A gente vem acompanhando no último ano aí o tanto de mobilizações que vem acontecendo pelo Brasil inteiro. A nossa expectativa de ter uma delegação muito grande do Rio Grande do Sul lá é muito real, né? O próprio trabalho que a Cúpula vem fazendo aqui no Rio Grande do Sul, esses eventos descentralizados, que é o que a gente precisa, sabe? Sair da capital, ir para a região metropolitana, interiorizar cada vez mais os temas ambientais e climáticos, tem sido um papel muito importante, fundamental, porque foi só lá na COP28 que o presidente Lula descobriu que o Pampa era um bioma, né? Então, assim, a gente cada vez mais precisa estar lá colocando nossas pautas, porque se não for a gente falar, ninguém fala pela gente, né? Perfeito. Eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho na questão da Cúpula dos Povos, mas para nivelar todo mundo, acho que seria legal talvez tu dar uma passada pra gente o que é a COP e como que é para os movimentos estarem lá, porque assim, eu sei o processo e quando tu fala parece assim, a gente vai estar lá. Eu não tenho ideia do que quer dizer conseguir estar no espaço oficial da COP. Porque a Cúpula dos Povos, ela se constrói, mas ela não faz parte da COP. Ela é, inclusive, um contraponto à COP. Então, acho que seria bom pra gente conseguir, pra todo mundo ter noção do que a gente tá falando quando, eu vou estar na COP. Meu Deus, O que vai fazer lá, né? Exato. Bom, a Conferência das Partes, ela vem acontecendo desde a década de 90, que os países se reúnem quase que anualmente
para debater sobre os principais problemas ambientais, climáticos do mundo e, a partir daí, construir acordos internacionais visando, então, a redução do aquecimento global, né? E desde 2015, os países, partes da ONU, eles vêm trabalhando, então, em cima do Acordo de Paris, que é o acordo que visa limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus, e assim, no mais pessimista, até 2 graus até 2030. E para isso, então, a partir de 2020, todos os países tiveram que enviar para as Nações Unidas, para esse órgão grande, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as suas contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, qual o papel do Brasil, qual o papel do México, qual o papel dos Estados Unidos, o que eles vão fazer ali de modificações dentro do seu próprio território, para que no final do dia, lá em 2030, a gente consiga limitar esse aumento da temperatura da Terra e, né, conseguir ali um mínimo de equilíbrio aqui no planeta. Então, é algo que já vem sendo debatido e cada vez mais afunilado, já tem 5 anos. E até hoje a gente vê que os países ainda não colocaram em prática tudo aquilo que está dentro do Acordo de Paris. Esse ano agora vai fazer 5 anos, então, da vigência do acordo, e aonde vai ser feito um balanço geral dos países. Então, a gente vai sentar todo mundo e vai ver o que o Brasil já evoluiu, o que a China já evoluiu, o que a Índia já evoluiu, a Austrália já evoluiu, e a partir daí verificar se ainda tem como a gente conseguir limitar até 2030, né? E, ao mesmo tempo, é um espaço em que avança em outros temas. Por exemplo, tem o Acordo de Paris, mas tem alguns outros temas que também precisam seguir avançando ano após ano. Um deles é a questão dos combustíveis fósseis, né? Então, lá na COP26, o carvão foi reconhecido como o principal vilão do aquecimento global. E a partir daí, então, os países, né, que são altamente dependentes do carvão, né, que queimam muitos combustíveis fósseis, precisam também se intensificar na mitigação desses gases de efeito estufa. Um outro ponto que vem sendo tratado é a própria questão do financiamento climático, ou seja, dentro do Acordo de Paris, tem ali uma questão que diz que os países ricos precisam enviar, até então, eram 100 bilhões de dólares por ano para os países mais pobres, em desenvolvimento, e aí vocês, né, usam o termo que achar melhor, para que esses países, então, consigam colocar em prática as suas contribuições nacionalmente determinadas. No ano passado, a gente conseguiu avançar em aumentar esse valor para 300 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, até hoje, a gente nem conseguiu chegar nesses 100 bilhões. 100 bilhões não chegaram pra gente. Então, esses 300 bilhões é ainda algo, assim, muito real. E aí, o que a gente fala enquanto, vamos instalar, o que a gente vai fazer? Aí é bom a gente entender que os acordos que são feitos, que são firmados dentro da Conferência das Partes, é um resultado de várias reuniões que vão tendo ao longo dos anos. Então, existem órgãos que fazem parte também dessa Convenção Quadro das Nações Unidas, que todos os anos se reúnem para seguir debatendo. A gente que fala, que vai lá enquanto delegação brasileira, a gente vai primeiro para fazer esse processo de incidência política. Então, dentro dos espaços que a gente consegue ter acesso, por exemplo, a gente consegue acessar espaço da juventude, de negociação da juventude. Então, ali a gente vai colocar os nossos pontos. A gente quer que aconteça isso. E um outro ponto é que é um espaço em que a gente consegue ter acesso mais fácil aos representantes políticos, por exemplo. Então, pra gente é muito difícil a gente conseguir ter acesso a uma Marina Silva, por exemplo. Sim. A gente conseguir ter acesso a algum ministro, ou até mesmo ao governo do estado, né? Então, lá é um espaço que a gente consegue encontrar essas pessoas. Então, às vezes, a gente tem que ir até Dubai, tem que ir até outros países para conseguir ter contato com essas pessoas, a gente acaba conhecendo lá. Um outro ponto de incidência muito grande é ali que a gente consegue se conectar com outras pautas, outras juventudes e outras organizações que também estão trabalhando na mesma questão. Então, na conferência que a gente foi lá em Dubai, a gente conseguiu ter uma aproximação muito grande com a juventude do Uruguai e da Argentina, que também tratam da pauta do Pampa, que também tratam das zonas de áreas úmidas. Então, a partir daí, a gente vem construindo uma parceria muito grande com essas pessoas, né? Com esses outros jovens que também já estão fazendo esse trabalho de incidência muito grande. Então, no final do dia, a gente vai para fazer esse espaço e também, finalizando aqui, é um espaço em que a gente consegue ter mais visibilidade para falar do que precisa ser falado. Porque se eu falar do Pampa, a juventude do Pampa, se eu falar sobre os atingidos, em qualquer outro período
do ano, ninguém vai estar nem aí. Os veículos na mídia não vai estar nem Agora aí. é a hora. Mas agora vai estar todo mundo ali, os olhos vão estar tudo, os olhos das redes sociais vai estar todo mundo ali, sabe? Então, essa é a nossa perspectiva, né? Que é um espaço para fazer barulho, para fazer manifestação. Vai ser a primeira vez, depois de muitos anos, que a gente vai conseguir fazer manifestação livre. Porque nos últimos anos eram países que repreendiam totalmente ativismos. Então, agora, todo dia vai ter uma marcha lá. Tu pode escolher qual marcha tu quer ir. Eu Legal. acho que, desculpa, Arthur, mas só para complementar sobre como é para participar da COP, né? Eu vou a Belém, eu não vou, muito dificilmente eu vou conseguir acessar a área da COP, porque é um credenciamento que tu tem que fazer junto à Organização das Nações Unidas, é um processo extremamente burocrático que demora em torno de 2 anos para que para que a organização seja reconhecida e esteja oficialmente compondo lá. E aí eles depois vão te dar credenciais depois de tu ter feito todo esse processo. Esse ano, o governo brasileiro, eu não sei nos outros anos e nos outros países, mas eu sei que o governo brasileiro abriu vagas para organizações da sociedade civil poderem se inscrever. Então, tinha lá um formulário, se eu não me engano, era 1.200 vagas que eles iam dar. E aí a gente podia se inscrever, só que para se inscrever, tu tinha que informar o número do teu passaporte. Então já não é Sim. assim, qualquer pessoa de qualquer organização da sociedade civil. É super restrito, né? Então só queria trazer, porque às vezes a gente, talvez quem tá ouvindo, quem não conhece muito o processo, pensa assim, eu vou a Belém, então eu vou na COP. Não. Sim, Pra não tu cruzar com a necessariamente. Marina Silva, com o Sim. Lula, sei lá, tu tem todo um passo a passo que tem que acontecer, mas que muito massa isso, né? De tu poder aproveitar a visibilidade que vai estar para conseguir falar dos temas, né? Com Mas certeza. desculpa, eu só queria trazer esse ponto também. Tranquilo. Então, eu sou um homem branco, né? De cabelos grisalhos, uma barba ralinha, mas é o que a casa oferece, né? Porque a natureza me, né, concedeu. E estou usando uma camisa rosa, calça jeans, e quero te parabenizar, Renata, né? Esse trabalho lá do iniciozinho, puxando sem ninguém, e é o acreditar, né? E a partir desse acreditar, a gente vai puxando mais gente que acredita naquilo e aí vai tomando realmente corpo, né? Então, parabéns. Ai, obrigada. E como é que tu vê, além da Eco pelo Clima, né? Como é que estão as outras entidades do Rio Grande do Sul em relação à COP? A gente vê que esse ano, acho que o ponto inovador, acho que é a Cúpula dos Povos, aqui para o Rio Grande do Sul, que é esse espaço descentralizado que reúne os movimentos, sabe? Que reúne as organizações, que reúne os territórios, para conseguir construir sínteses a partir dali, né? Acho que aqui, no Rio Grande do Sul, a gente vê, sim, um ambientalismo ainda bastante conservador, né? Bastante, que não tem uma resistência muito grande de se renovar, né? De trazer novos quadros. Então, eu acho que isso fez com que a gente ficasse um pouco atrasado em fazer esse processo de mobilização. Tanto que nos últimos meses aí tenho acompanhado vários grupos de cúpula e de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a Ana, assim, tem sido... Cara, ela é muito diva, porque ela vai lá, ela fala as coisas, eu até me contenho muito. Mas ela vai lá, ela fala as coisas, eu fico, que é isso aí, garota? Vai lá. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente tem ainda um ambientalismo no Rio Grande do Sul que ainda é muito conservador, que não buscou se renovar, e eu acho que isso fez com que a gente ficasse ainda muito atrasado nesses temas, sabe? Porque o pessoal que só critica, porque não vai dar nada, essa Copa não vai dar nada, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo, mas na hora de ir lá e fazer, vamos fazer diferente. Então vamos chamar o pessoal aqui, vamos fazer uma cúpula, vamos construir junto. Não quero, porque se não for para eu ser protagonista, eu não quero. Aí, sabe, tem essa briga muito grande, né? Então acho que felizmente esse ano, eu acho que até tem uma questão, um ponto de aproximação também. Porque até pra gente ir pra essas conferências é muito caro. Não tem como, a gente consegue, porque a organização, às vezes, vê um jovem, vou pagar pra essa gente ir. Mas até hoje em dia, claro, Belém ainda é muito longe, ainda é muito caro, mas eu consegui uma passagem para eu conseguir ir para Belém, ou uma passagem para ir para um Dubai, para ir para Sim. um Egito da vida, é muito diferente, né? Então, acho que essa aproximação também da conferência aqui no Brasil nos facilita muito. E a gente tem acompanhado o próprio, a coalizão pelo Pampa também já falou que vai estar lá também, e é um pessoal que tem que estar
Quando a gente foi lá na COP Dubai, eles tinham também todo um planejamento, toda uma propostas, né, sobre o Pampa para a conferência. Então, o fato desses movimentos, dessas organizações que estão aqui trazendo inovação, que estão trazendo a democratização do acesso a questões ambientais, a questão climática, a proposição, ter sido muito bom. A gente espera encontrar todo mundo lá também. E facilita, né? Porque aqui a gente tá todo mundo num canto, todo mundo no outro, e a gente acaba não conseguindo se ver. E aí, quando tá todo mundo lá dentro do mesmo espaço, é mais fácil a gente conseguir se conectar e construir Sim. cada vez mais esse movimento no nosso estado. E até antes de tu fazer a tua pergunta, Ana, porque acho que faz mais sentido eu Pois é. fazer a que eu gostaria de fazer pra ti antes. Né, tu tá super envolvida na Cúpula dos Povos, sendo representante da Casca nesse movimento que é mega importante. E eu queria que tu contasse um pouquinho como tem sido esse movimento. Já deu um spoiler, né, de que a Cúpula dos Povos nasceu com um olhar de justamente garantir que outros grupos, que normalmente não são os grupos que têm acesso à COP, estejam lá, sim, representados nesse importante evento. Como que tem sido? Como que tá também os preparativos? Conta um pouquinho pra gente. Então, é uma trabalheira sem fim. Eu acho que desde o ano passado, quando eu fui para o G20 Social, a gente já começou a falar sobre a COP30 e a organização da Cúpula dos Povos. Então, desde então, eu tenho tentado me aproximar dessa pauta. Desde março, mais ou menos, a gente começou aqui em Porto Alegre. Muitas vezes a gente fez aqui no Sindibancários as reuniões. Então, a Cúpula dos Povos tem milhares de organizações, literalmente milhares, assim, tem mais de 2.000 organizações. Tem o site, aí tem uma carta, manifesto, que as organizações são convidadas a assinar a carta para estar compondo a cúpula. E ela se coloca justamente, né, como um contraponto à COP, um espaço que é para ser construído desde a base e não o contrário, né? A gente tem se organizado aqui com os movimentos. Claro que alguns movimentos acabam puxando mais a conversa, mas está sendo bem diverso. E a gente conseguiu aqui a cúpula, ela está se dividindo por biomas e não por regiões do país, né? Então a gente tem puxado aqui a cúpula do bioma Pampa. Ela se divide entre 6 eixos, mas que na verdade não se divide, né? São eixos que acabam sendo transversais uns aos outros, né? E a gente conseguiu fazer encontros aqui no Rio Grande do Sul, acolhendo o nosso bioma. A gente fez em Bagé, Pelotas, São Leopoldo. Aqui em Porto Alegre a gente fez um só da cúpula e fez um evento pré-COP URGS, que daí a gente, num dia, falou mais da COP ali na URGS e no outro dia a gente teve uma plenária aberta da Cúpula dos Povos. E semana que vem a gente vai ter um encontro no Litoral Norte, depois eu coloco, mas no Instagram da Casca a gente já divulgou o card, mas que também o Litoral Norte tá passando por uma situação bem complexa, então acho que é legal a gente conseguir estar juntos, assim. E aí é isso, né? A cúpula, alguns movimentos tentaram, assim, se aproximaram, só que querendo, por exemplo, eu quero ir para a cúpula. Como é que a cúpula pode me mandar? A cúpula não é uma organização que conta com um financiamento fixo que possa pagar. Então, por exemplo, eu vou estar na Cúpula dos Povos em Belém, mas é o Sindibancários quem vai pagar. Lá, a gente está organizando, que eu tô também na organização da cúpula, a gente está com expectativa de conseguir 7.000 alojamento para 7.000 pessoas e alimentação para 10.000 pessoas. Uau. Então, mas a expectativa era que fosse muito mais, né, antes. Mas é isso, assim, estamos indo aos poucos. E aí a gente está fazendo em cada uma dessas atividades que a gente organiza como Cúpula dos Povos nos biomas, a gente tem um documento lá para preencher, para que depois se monte uma carta de cada bioma para apresentar na Cúpula dos Povos. O presidente da COP vai estar no último dia lá na Cúpula dos Povos, ele vai receber esse documento. E já aproveito para chamar, dia 15 de novembro vai acontecer a grande marcha da Cúpula dos Povos em Belém. E a gente também está organizando para que essa marcha aconteça em muitos outros territórios ao redor do mundo. Então, eu espero que eu vou estar lá, mas claro que imagino que ela também, vamos estar puxando para que aconteça aqui também.
Porque a gente sabe, vai ir uma representação muito pequenininha dos movimentos que tem em cada território. Então, dia 15 de novembro, a gente tem que fazer barulho por tudo. Sim, vocês vão ser nossas. Né, eu e o Arthur, a gente vai estar aqui Claro. e torcendo pela representação de vocês. Porque é isso, algumas pessoas só vão representar várias outras, né? E imagino também o misto de sensações que vocês devem estar sentindo com esse mix de, poxa, que legal, que responsabilidade, que único, que histórico, mesmo com todas as milhões de críticas que a gente tem a fazer à COP, né? Mas vou Sim. deixar tu seguir daí, Ana. Então, falando sobre o bioma Pampa, né? Saiu uma matéria no Sul 21, que a bióloga Luísa Chomenko, ela explica que o Pampa é formado por campos nativos e não por florestas. Então, quando se fala em desmatamento, muita gente pensa em derrubada de árvores, mas no Pampa é diferente. A destruição dos campos naturais, que tem se dado muito em função da soja e da plantação de eucalipto, é uma forma de desmatamento também, né? Que é muito diferente da gente ver uma floresta que deixa de existir. E mesmo sem cortar as árvores, então a gente tá perdendo o bioma. Como, Renata, que tu sente que o Estado e os movimentos aqui do Rio Grande do Sul estão preparados para levar essas demandas específicas do nosso bioma para o espaço oficial lá da COP? Complexo. Pergunta de milhões. Bom, a gente tem acompanhado os fóruns gaúchos de mudança climática, né? A gente faz parte enquanto representante da sociedade civil. A gente tem feito parte das câmaras técnicas que eles criam, né? Para dizer ali que a gente está fazendo uma consulta pública, a gente está conversando com os movimentos, com as organizações. E a gente foi agora no último encontro do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que aconteceu lá na Fiergues, e aí a gente pôde ter acesso, então, ao que o governo está buscando levar para a COP30, né? Claro que tem muita coisa nos bastidores, né, que a gente vai saber só lá, mas um ponto que eles estão trazendo, que é o que acho que mais tem me preocupado, que aparece muito na carta que eles soltaram lá no dia, que agora tem uma consulta pública para que a sociedade consiga colocar essas contribuições, é trazer civicultura, é trazer a soja do Pampa enquanto captura de carbono, né? Como um potencial inovador, sustentável, para fazer, né? Utilizar a soja, utilizar a civicultura como uma forma de combater a crise climática aqui no Rio Grande do Sul. Acho que esse é um ponto, assim, que a gente vai ter que estar super atento, a gente vai ter que se preparar desde agora para ver se eles realmente tocarem nisso lá, gente, daí também aí não dá, né? Claro que a soja, enquanto planta, ela vai capturar carbono, assim, como qualquer outra planta, qualquer outra árvore, qualquer outro campo, vai estar fazendo o seu papel natural. Mas uma coisa é eu querer vender, né, esse tipo de indústria que vem, enfim, acabando com o nosso bioma, acabando com a família, os agricultores familiares, sendo que, tudo bem, se a gente não remover aquela soja e deixar só ela ali, beleza, ela vai seguir capturando carbono pro resto da vida. Mas e aí depois, quando a gente faz o processo de colheita, e aí a gente emite CO2, a gente emite ainda mais gás de efeito estufa, a gente utiliza ainda mais agrotóxico. E um ponto que eu acho que é ainda mais preocupante que a gente precisa ficar atento é esse ponto do pagamento por serviços ambientais que o governo do estado também tem feito. Eles têm cada vez mais expandindo esse serviço de pagamentos ambientais, e pode ser que algum dia aí eles queiram pagar o agronegócio para plantar soja, porque esse é um pagamento de serviço ambiental, porque dentro de mês X eles conseguem lá capturar tanto de carbono. Então, acho que esse é um ponto dali da carta que é extremamente preocupante que eles trazem. A gente tem um problema muito grande aqui no Rio Grande do Sul, que é da pauta da transição energética. Cada vez mais a gente tem recebido menos investimentos para o setor, né, do carvão aqui, ali região da Campanha, região da Candiota. Isso tem trazido uma insegurança muito grande nas comunidades, nas famílias, nos territórios, e é algo que até hoje não tem nenhum plano para isso, né? O governo do estado contratou uma consultoria da We Carbon, que disse que vai entregar até janeiro um plano para a transição energética no Rio Grande do Sul, mas a Secretaria de Meio Ambiente já deixou claro que, olha, o nosso papel enquanto secretaria é só construir subsídio para que a União faça o seu papel. Então, a questão da termoelétrica, a questão do carvão não é nosso.
Aqui a gente só tá construindo uma pesquisa pra poder dar lá pro Lula e ele que vai decidir o que vai fazer. E a gente viu que ele andou decidindo, né? Então. Hoje é um dia, Então. hoje é um dia difícil para esse assunto da transição energética, né? Mas o carvão é um pouco diferente do petróleo, né? Porque o petróleo, ele até gosta, ele é petroleiro, né? Ele é e tudo. petroleiro, Então, é. ele até passa bastante pano, né, pra essa questão. Mas a questão do carvão já tá um pouco diferente, porque ele tem até... meses atrás, ele retirou, né, o subsídio que vinha pro carvão lá da União, né? Então, e até tem essa pressão muito grande dos países, né, dentro das Nações Unidas, para acabar o carvão. Só que a gente tem que considerar que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, o nosso principal problema não é a questão do carvão, é a questão do agronegócio. Diferente dos Estados Unidos, diferente da China, da Índia, da Austrália, da Nova Zelândia, que são países que utilizam, queimam, vendem muito carvão. Então, dentro dali da própria carta que foi apresentada, a gente já pode ter várias ideias, assim, no que eles vão estar trazendo lá e já construir a nossa narrativa, né? Que é algo que a gente já vem falando há bastante tempo. A Coalizão pelo Pampa soltou uma nota agora nas redes sociais dele, tá muito boa também, trazendo vários pontos ali de dúvidas, né? Que eles trazem ainda muitos dados, que até tal ano a soja vai ser carbono neutro. Gente, como assim, sabe? Da onde que eles tiram esses dados, sabe? Bota referência aí pra gente ver, né? Então, é complicado. Renata, e a gente já perdeu em 4 décadas 30%, né, do nosso bioma. E dentro do que ainda existe, a gente só tem 3% como área protegida, né? Então, apesar do Lula saber, a gente ainda está numa condição muito complicada, né? Como é que tu vê isso? Então, o bioma Pampa, ele foi bastante negligenciado, né? Durante muitos, muitos anos. Enfim, áreas de conservação, a gente tem o Brasil ainda tem um olhar muito grande para a conservação de florestas, né, que a Ana estava trazendo. Então, aqui no Pampa a gente não fala de floresta, a gente fala sobre campo, a gente fala sobre um tipo, né, diferente de relação com um tipo diferente de natureza, né? Então, o fato de a gente estar sempre ali voltado para a Mata Atlântica, para a Amazônia, né, até Pantanal, Cerrado, pouquíssimo falado. Fala de Pantanal, de Cerrado, quando tá pegando fogo, né? Não fala sobre a preservação desses biomas. Então, assim, felizmente, a gente tem conseguido criar uma cultura de se falar sobre o Pampa, de conhecer o Pampa e também de trazer um sentimento de que é o único bioma que existe aqui, sabe? O gaúcho, ele é muito tradicionalista, assim, sabe? Ele gosta muito, é só meu, então vai ser a minha bandeira pro resto da minha vida. Mas não tem isso com o bioma. Não tem. E é algo muito interessante que a gente, enquanto Eco pelo Clima, a gente vem notando que a gente... ao longo dos anos, a gente faz a conferência local das juventudes. E aí, nesse ano, felizmente, a gente conseguiu trazer bastante representantes do Pampa mesmo, que estão ali na lida do Pampa diariamente, para conseguir falar sobre o Pampa, né? A história da onde que vem o nome, né? Ai, Que é o nome que de origem legal. indígena, o que é feito lá. Então... a gente tá vendo, assim, que cada vez mais esse sentimento de pertencimento vem trazendo. E eu só queria trazer também só um ponto de curiosidade muito interessante, assim, é que eu sou gremista. E, recentemente, o Grêmio lançou uma camiseta para homenagear o bioma Pampa. Que legal. E, assim, eu fiz um conteúdo sobre isso nas redes sociais. Gente, bombou a full. Falou de futebol. Sim, porque pegou todos os gremistas, né? Claro, a paixão pelo Grêmio, né? Porque a gente usa Sim, uma brecha, claro. a gente usa usa ali uma brecha. o futebol, a torcida, para falar sobre a preservação do bioma Pampa. Isso é Sim. maravilhoso. Muito E bom. a A gente torcida gritando, bioma Pampa, bioma Pampa. Imagina. Eu vou estar com essa camisa lá na porta. Muito legal. É curioso, e a brecha, né, de comunicação, storytelling, que a gente chama de comunicação, ela é usada pro bem, às vezes pro mal, né? E nessa carta do bioma Pampa, que está se desenhando, assim, tem a principal crítica que está se fazendo justamente é esse olhar para a inovação, né? Que é um pouco a cara do nosso governo do estado, da nossa prefeitura também, do empreendedorismo, da inovação, que esvaziou tanto a palavra inovação que a gente já não sabe nem mais o que eles estão querendo dizer com inovação, né? Mas a gente entende que não é para todos, e que não é para todo mundo, e que nem todos estão sendo incluídos dentro dessa palavra, desses projetos, né? A gente, no último episódio, falou do plano diretor, em que justamente
a gente tocava realmente nessa falta de participação social. E a Carta do Bioma Pampa tá tendo uma abertura, então, para participação social, mas que a gente já tá um pouco, me parece, descrente, assim, né? E queria te ouvir, assim, o que que tu acha dessa cara da inovação que se pinta quando fala de um tema como esse, né? Que é a Carta do Bioma Pampa, assim. A gente tá falando de inovação, mas, na verdade, o que que tá por trás disso, né? Acho que o principal ponto é que o governo Eduardo Leite é propagandista, né? É marqueteiro, é um pessoal, não só o próprio governador, mas as pessoas que trabalham com ele são preparadas para saber o que falar, como agir, em que momento agir. É um pessoal que tá preparado, né? Não é à toa que a comunicação dele é muito boa, né? Existem momentos assim que a gente consegue ter um espaço de democracia ali, que a gente se encontra nos espaços, a gente conversa e tal, mas ali depois sai, já fala mal da gente pelas costas, né? Já fala, todo mundo já me conhece, esse dia até eu tava no Fórum Gaúcho, aí o Bruno, o Bruno foi falar com a Marjorie, que eu sou o Bruno, faço parte da Cúpula do Clima junto com a Renata, e ela, aham, eu sei quem é a Renata. Então, assim, o que que quer dizer, né? Deixa assim, né? Então, a gente já tá ligado assim em como que o estado do Rio Grande do Sul é vendido como uma grande empresa, onde existe um portfólio de inovação que quem quiser, venha investir no nosso estado. Não é à toa que o governo do estado estava em São Paulo esses dias, justamente apresentando um portfólio de investimentos para o Rio Grande do Sul, né? Então, trazendo esses investimentos de fora para os planos deles, né? Porque a gente sabe que a partir do Funrigs, que teve esses bilhões e bilhões disponíveis que vieram aí da União, para o governo conseguir fazer os seus projetos, então eles têm meio que um caixa de sobra para conseguir investir em outras coisas que eles querem, né? Então, é preocupante, assim, porque eles sabem como jogar. Né? Eles vão estar lá nos espaços da Copa, eles vão estar lá nos espaços da Embrapa, eles vão estar falando sobre, o plano ABC mais RS é maravilhoso, é porque a gente faz aqui pagamento de serviço ambiental para quilombolas, para povos indígenas, sendo que não é verdade, tem só uma câmara técnica que está estudando alguma coisa sobre isso. Mas só porque já tá ali, já saiu alguma coisa, eles já começam a vender. Vai lá, por favor. Não, é isso, né? Saiu a ideia qualquer, né? Assinou um documento, pronto, existe, né? É isso. Eu ia entrar meio nisso, mas já veio um pouco, né? Queria trazer sobre a enchente do ano passado, que tu também foi atingida, e pensar assim, né? Como que tá sendo a postura do governo e o que a gente pode ter de expectativa quando a gente pensa nos eventos climáticos extremos, o que aconteceu. O pior, que foi de 2024, mas em 2023 a gente teve também 2 enchentes. Esse ano a gente teve de novo. E, enfim, né? Tem mais alguma expectativa? O que a gente pode, né, considerar? Porque o governo age como se caiu chuva do céu. Acabou o assunto. E aí? Sabe? Gente, em 2023, no começo de 2023, teve uma reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas lá na Expo Inter, que foi lançada a Frente Parlamentar para debater e acompanhar a mudança climática no Rio Grande do Sul. Só debater e acompanhar. E no lançamento dessa frente, a secretária de Meio Ambiente falou que, olha, o aquecimento global, a crise climática, o aumento da temperatura da Terra é só algo natural do planeta. Isso já aconteceu há muitos anos. E só o que a gente pode fazer, o ser humano não tem nada a ver com isso, e só o que a gente pode fazer agora é se adaptar. Tem no YouTube até hoje, essa fala dela. E a partir daí a gente já sentiu, pronto, é isso. Então, claro que o governo precisa de investimento, precisa se vender, né? Precisa mudar a sua postura. Então, eles mudaram um pouco a narrativa, mas eles não deixaram de acreditar que isso é verdade. Então, se a gente tem, o Plano Rio Grande, a gente tem o Funrigs, a gente tem fulano, ciclano, planos acontecendo, é porque precisa ter, não porque eles realmente acreditam que isso é um problema do capital, é um problema do ser humano, né? Enfim. Dentro da pauta dos atingidos e direitos humanos, eventos climáticos extremos, é inexistente. A gente não tem hoje uma política de
de melhoria na vida das pessoas que foram atingidas pela crise climática, de recuperação de áreas degradadas. O governo não fala sobre isso, na carta em nenhum momento fala sobre isso. Em nenhum momento se fala sobre as centenas de famílias do Vale do Taquari, de Canoas, de Eldorado, daqui de Porto Alegre mesmo, que não têm moradia, porque perderam tudo, sabe? Então, não existe um compromisso real com a justiça climática, com a adaptação, com a mitigação. O que a gente tem hoje é investimentos para infraestrutura. Então, para a gente ter ainda rodovias, então, utilizar dinheiro público para melhorar, para renovar as rodovias, para ser entregue para a iniciativa privada, porque é ali que ele consegue depois os votos dele, né, um apoio para ele. E a gente tem essa maquiagem verde gigantesca de vender um agronegócio sustentável, de vender um carvão sustentável. Gente, não existe isso. Bota sustentável não quer dizer que vai ser sustentável, sabe? Sim. Então, é por isso que é muito importante que cúpula aconteça, que o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, tem feito um trabalho gigantesco em organizar os atingidos pelo Rio Grande do Sul inteiro aqui. O MAB, que só falava das barragens, hoje está falando sobre enchente. Então, até a própria organização, né, tem se moldado. Eles também vão estar lá em Belém, vão estar levando um monte de gente para fazer essas reivindicações. Porque se a gente não fala, se a gente não trata sobre isso, o próprio governo estadual e até mesmo o próprio governo federal não toma essa atitude, né? Eles ficam ainda até hoje, quando a gente trata da questão dos atingidos da moradia, jogando de um lado para o outro quem que é a responsabilidade de enviar as listas de pessoas atingidas. Gente, o MAB tá aqui com as listas aqui, ó, na cara deles. Essa aqui tá a lista. Agora, tá aqui o CPF das pessoas, o WhatsApp das pessoas, chama ela, dá a casa pra essa gente logo, pelo amor de Deus. E aí fica ainda nessa burocracia, enquanto eles estão lá, né, fazendo esses grandes discursos, e as pessoas estão ainda morando em um cubículo, né, com famílias dentro de um cubículo com o esgoto saindo, né, para dentro das casas toda vez que chove, porque não tem um saneamento básico ali nas casas, que foram as casas provisórias, que acabam não sendo provisórias, que foram entregues para as famílias. A gente fez, acho que talvez tu ia falar isso também, né? A gente, o ano passado, estava junto acompanhando a Ilha do Pavão. A gente formou um coletivo chamado Pavão Resiste, com 5 coletivos, a casca um deles, Copa Coletiva, Translab, Turba e Engenheiros Sem Fronteiras. Sim. No dia 2, que deu para pisar na Ilha do Pavão, nós estávamos lá. E nós fizemos um levantamento e um mapeamento que a gente indicava no nosso levantamento qual o percentual de casas com perda total e com perda parcial. E tem pessoas lá da Ilha do Pavão ainda hoje sem casa, que não entraram, que alguma coisa aconteceu, que a compra assistida não assistiu. E esses dias eu tava, por outro motivo, ali na Vila dos Papeleiros, junto com os catadores, fazendo um outro levantamento. Porque é isso, né? O Estado atacando as pessoas sem parar e a gente se defendendo do Estado que deveria... Sua única função deveria ser nos proteger, é ele que nos ataca, mas é outro assunto. E aí eu descobri que ali na Vila dos Papeleiros ninguém fez... Não houve laudo. Não teve nenhum laudo. As pessoas nem sabiam que poderia ser possível pensar em compra assistida. 1 ano e meio após a enchente. E aí, só para encerrar a minha fala, eu anotei aqui, tu falou adaptação, né? E eu penso que a gente não pode falar em COP sem entender que a própria COP é um processo de adaptação. Ela não é um processo disruptivo. A COP agora está vendendo... A COP. O mundo agora está vendendo crédito de carbono. Ele não está mandando que mudem as formas de produção e as formas de consumo. Ele só tá, quando tu compra o crédito de carbono da tua passagem de avião, a companhia aérea ela não está se propondo a reduzir nada. Exato. Ela apenas está comprando crédito de carbono, que já se sabe está completamente afundado em fraude, não tem fiscalização, não tem regulamentação, é um caos, nem se sabe se existe esse crédito, e a COP está lá discutindo crédito de carbono, e ontem nós tivemos, não vou não falar que nós tivemos a autorização do IBAMA para perfuração para tirar petróleo da foz. Gente, eu ia dizer, não então, temos como passar ileso por esse assunto. É claro que a gente precisa estar lá, é isso, o espaço tem que ser ocupado politicamente, não dá para deixar.
E, bom, vamos aproveitar. Eu achei muito bom que tu falou isso. Vamos aproveitar que tá todo mundo olhando pra cá pra falar. Só que eu acho que a gente precisa, não dá pra gente deixar terminar um assunto sobre COP como se a COP fosse a solução. Não é. A solução é alterar modo de produção, modo de consumo. A solução é o fim do... Não é e não tem sido, né? A gente fez um curso, eu e a Ana, inclusive, né, de transição. Ela não chamou de climática, né? Ela chamou de ecológica, a Sabrina Fernandes. E a gente ouviu muito essa perspectiva de como realmente essa maquiagem que a gente tá vendo em vários lugares que a gente ocupa, de não mexer em como as coisas estão sendo feitas. Estamos mal de tempo? 10. 10, tá. A gente vai se empolgando aqui, né? E aí vamos indo. E eu acho o assunto transição energética, né? Ele parece estar muito distante do vocabulário da maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, assim. Tem muito pouco conhecimento, parece... Eu não sei se vocês têm essa sensação também, e aí queria te ouvir, Renato, sobre isso, mas que é algo tão técnico que não é... Eu não posso falar sobre isso. Sim, não é do meu dia a dia. Não é do né? meu dia de transição energética, o que eles estão falando? E a gente também teve a oportunidade aqui no Cindy Bancários, inclusive, e agora não vou me lembrar o nome das pessoas que estavam conduzindo essa palestra, que foi ótimo, também sobre transição energética, que tentava buscar essa aproximação, né? E eu acho que muito que o trabalho do Eco pelo Clima é aproximar principalmente as juventudes, né? Desse movimento e que parece ser muito difícil porque em vários momentos vem as barreiras, né? Transição energética, isso não é comigo. Ou, nossa, mas a COP, eu tô aqui, é lá em Belém, o que que eu tenho, como é que eu não tenho acesso, né? E aí, quando a gente olha para a justiça socioambiental também, quando a gente fala de racismo ambiental, aí, bom, como que a gente vai chegar, né, para conversar com alguém que não teve nenhum laudo da sua casa feito depois da enchente e querer engajar ela numa luta que deveria ser a principal luta de todas as pessoas que a gente conhece, e não é. Então, como que tu vê esse desafio do engajamento tendo tudo isso na mesa? Socorro! Acho que só para comentar rapidinho, assim, a questão do ponto da transição energética, a gente não pensa de onde vem a nossa energia. A gente sabe que se a gente apertar o botão ali, a luz vai ligar, e se a gente colocar o celular na tomada, ele vai carregar, pronto. A gente não sabe de onde que vem, o que tá gerando isso tudo, né? Então é um ponto interessante aí, ó, pra gente trabalhar a comunicação em cima disso. Mas um ponto que a gente vem tocando muito enquanto movimento ambientalista, é pensar que o próprio ambientalismo, ele precisa se renovar. Então, a gente, décadas, vem falando para nós mesmos, as mesmas coisas para nós mesmos. E muitas vezes de forma técnica. Então, racismo ambiental. Gente, o que é racismo ambiental? Tá ligado? Tem gente que não sabe o que é isso. Transição energética. Transicionar o quê? O que precisa transicionar? Então, até esses termos, assim, a gente que tá aqui, todo mundo se conhece, pronto, quem tá ouvindo possivelmente também já sabe. Mas a gente vem buscando encontrar formas diferentes de comunicar. E aí, esse é um trabalho que a gente vem fazendo com o futebol. Desde o ano passado, no começo do ano, que eu vou na arena, quase toda semana eu tô lá. E no começo do ano passado, eu ia pra arena toda semana. Cara, tá um calor do caramba aqui, vou fazer um conteúdo aqui, vou ver qual é que é. Eu comecei a perguntar para as pessoas, como você acha que a crise climática impacta o Grêmio? Porque tem esse meme, né? Que, mas como que isso impacta o Grêmio? Se isso não impacta o Grêmio, eu tô nem aí. Então, eu comecei a perguntar para as pessoas, isso no começo do ano passado. E as pessoas falavam, olha, não sei, disponibilidade de água... não sei, não faço ideia. Mas algumas pessoas já falavam mais ou menos, olha, quando tá muito quente, quando tá muito calor, eu não consigo trazer minha mulher grávida, não consigo trazer meus pais que são idosos, não consigo trazer meu filho, né, porque tem risco ali na saúde. Ou, como a arena fica ali no bairro Humaitá, o pessoal trazia muita questão, quando chove muito, alaga muito, então às vezes a gente não vem, fica ruim de voltar para casa. Então aí a gente já conseguiu ver, olha, tem aqui como falar sobre crise climática aqui com esse pessoal.
Aí depois veio a enchente e tudo mais, a gente conseguiu falar ainda mais, e aí foi quando muitas torcidas organizadas do Grêmio, do Inter também, né, começaram a falar sobre o meio ambiente. Muitas delas participaram ali nos resgates, né, na ajuda aos bairros ali que foram afetados, e refazendo esse trabalho hoje, de comunicação lá na arena, a gente vê que quando a gente faz a pergunta, a resposta é totalmente diferente. O pessoal já fala, pois é, então que a gente viu enchente do ano passado, alagou tudo aqui, foi muito ruim. E um ponto muito interessante, que é o que mais me chama a atenção, é que hoje em dia os próprios torcedores trazem a questão da justiça climática sem saber que é a justiça climática. Que eles falam assim, olha, porque muitos moradores, barzinhos aqui foram afetados, e até hoje esse pessoal não conseguiu se reerguer. Então já sim. tem aí uma percepção da coletividade, porque é isso, sabe? A gente tá lá, a gente fala que o bairro Humaitá é um bairro que é a nossa segunda casa. A gente tá lá todos os dias, né? A gente conhece todos os moradores, barzinho, tudo ali a gente conhece. Então, nós, enquanto torcedores, a gente faz o nosso papel ali também, né? Enquanto lutar pelo que precisa ser feito, né, nesses bairros que foram afetados, mas também cobrar o próprio Grêmio, né, a própria presidência e tudo mais, para conseguir fazer esse trabalho também ali no bairro, porque, enfim, para construir a arena foi desmatado, enfim, várias questões. Então, a gente vem buscando formas diferentes, formas inovadoras de comunicar a pauta ambiental. A gente encontrou no futebol. Vou te dar uma inovação, então. Vai. Conversa com o Grêmio, tu como gremista fanática aí, antes de começar o jogo, no telão onde estão passando, cada jogo é um tema climático, entende? As pessoas estão paradas ali esperando para começar. Sim. E aí tu provoca isso naquela Sim, galera. eu preciso mandar meu currículo. Naquela galera, entende? Eu nem sabia que tinha telão. Claro, sim. Tu usa o telão para isso. Nossa, e é isso, né? Acho que em várias. Olha. Eu nem vou cobrar essa ideia, viu? É pelo planeta. Eu te consigo um camarote depois. Mas a gente vê no final das contas, né? A gente vai e volta, e nos últimos episódios a gente acabou tocando nisso também. A importância da comunicação, né? A gente tá vendo também em outras pautas mais alinhadas à esquerda, como, por exemplo, alguns movimentos de ruptura aí dos movimentos LGBTQIAPN+, não sei se vocês estão acompanhando, enfim. Inclusive no movimento negro também. Tem grupos fazendo rupturas dentro do grupo. E isso tudo é sobre comunicação, no fim, né? Então, quando a gente fica falando da gente com a gente mesmo, não fura as bolhas. Sim. Ou não democratiza, explicando de outra forma, sem usar sempre os mesmos termos, a gente não tá conseguindo ampliar a conversa, né? E eu acho que um pouco da luta, do ativismo, essa é um pouco, todo mundo um pouquinho comunicador, né? Sim. Então, acho que a gente já tá com o tempo quase estourado, mas quero agradecer, temos minutinhos ainda? 4 minutos. Então, vou fazer uma pergunta final pra gente encerrar, acho que a gente também tá se propondo a tentar... a gente fez um outro episódio que a gente falava sobre narrativas utópicas e distópicas e sobre como a gente costuma pender mais para distopia, né, do que para utopia, e como é importante a gente estar nesses espaços também para nutrir a esperança. E eu queria te perguntar, essa é a pergunta bem assim filosófica para finalizar. Como que tu lida e como é que tu te reabastece para ter essa esperança ativa, porque muitas vezes, né, quem tá nos movimentos tá cansado, tá se sentindo sozinho, não tá conseguindo formar rede, dá vontade de, não aguento mais isso daqui. O que que tu faz para te manter com a esperança ativa? Eu fico até meio emocionada, assim, falando sobre isso, porque... Eu também. O Eco pelo Clima tá concorrendo a um prêmio chamado Chico Vive, que vai premiar juventudes que seguem o legado de Chico Mendes. E a gente tá concorrendo, somos finalistas do Pampa. Chique. Agora, quinta-feira, vai sair o parabéns, resultado. Obrigada. E desde a aplicação, é algo que eu venho respondendo, assim, essa tua pergunta, que felizmente a gente encontra essa renovação, energia dentro do próprio Eco pelo Clima. Porque são jovens que estão ali, que passam também pelos mesmos problemas, mesmo problema de ansiedade, de ter que trabalhar, de ter que pagar contas, de ter que estudar. Mas a gente está ali porque a gente acredita, porque a gente tem um sonho, né? O Eco pelo Clima é um movimento anticapitalista, a gente entende que a gente não tá junto
se a gente não se cuidar uns dos outros, aonde que a gente vai chegar, né? Então, a minha esperança... Teve um momento que eu tive um burnout, umas 2 semanas atrás. Então, eu falei pro pessoal, olha, não consigo. Não me chamem pra nada, não consigo. Aí o pessoal, fica bem, Renata, vai lá, fica bem. Eles entendem esse tempo, né? Que a gente precisa de descanso. E é dentro do próprio movimento que eu encontro a minha força, assim, dentro do próprio pessoal do Eco pelo Clima. E dos nossos parceiros, que a gente acaba trabalhando junto também, né? De ver que o acolhimento também tá ali com nossos parceiros. Ai, que lindo. Isso é bem importante, né? A gente, às vezes, tá. Hoje o tema a gente tava falando da COP, de algo tão grandioso, mas muitas vezes a gente vai encontrando essa energia pra estar ocupando esses espaços grandes, na verdade, no pequenininho, né? Na micropolítica, nas ações pequenas aqui no nosso território. Então, que bom que tu tem esse espaço, que a gente também possa se fortificar enquanto rede, né? Acho que isso é muito importante. Que bom que a gente está aqui próxima e que vocês também têm outras redes próximas, né? No fim, os bons vão se encontrando, né? Os que estão na luta vão se encontrando de um jeito ou de outro. Então, é isso. A gente tem que terminar, né? Uma hora tem que acabar o programa. E quero te agradecer muito, Renata, por estar aqui com a gente, no meio desse montão de coisa. A maioria das pessoas que a gente convida para estar aqui, a gente sabe que estão com agendas, inclusive nós mesmos, né? Fazendo esforço, assim, de agenda para dedicar esse espaço, porque no fim das contas a gente acredita que se, né, algumas pessoas ouvirem esse conteúdo, esse episódio, elas podem também multiplicar e aprender com o que a gente está trazendo aqui. Então, esse foi o podcast Sementes do Futuro, uma realização do Sindicato de Bancários de Porto Alegre Região, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e a Casca Instituto Socioambiental, gravado aqui no Estúdio Hall. O programa foi produzido por Arthur Almeida, Ana Berni, Laís Escher e por mim, Aline Bon. Na técnica, hoje a gente teve o Joseph Areço. E agradeço aí todo mundo que vai nos ouvir, né? Convido a curtir, comentar, compartilhar e espalhar essas sementes por aí. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau.